A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, damos graças a Deus, porque o amor de Deus, ele é bom, e a sua misericórdia se renova sobre as nossas vidas. Nessa hora, vamos meditar na palavra de Deus em João, capítulo 1, verso 29. No dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era ele quem me referia quando disse: O homem virá depois de mim, muito mais poderoso que eu, pois existia muito antes de mim. Eu não conhecia, mas vim batizar com água para que ele fosse revelado a Israel. Então João deu a seguinte palavra, o seguinte testemunho: viu o Espírito Santo descer sobre o céu na forma de uma pomba e permanecer sobre ele. Eu não sabia quem era ele, mas quando Deus me enviou para batizar com água, disse: aquele sobre o qual você viu o Espírito Santo descer e permanecer, esse é o que batizará com o Espírito Santo. E eu vi isso acontecer e, portanto, dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te damos graças, Senhor, nós te louvamos, te adoramos, Senhor, nessa noite. Ministre, Senhor, aos nossos corações tua palavra, para, Senhor, te conhecer, para compreender a tua vontade e discernir o teu propósito em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Como foi a sua Páscoa? Como você passou o período de Páscoa? É uma pergunta que nós podemos sincronizar no texto sagrado lido em 1 João, capítulo 1, verso 29, onde fala sobre a importância, o valor e o propósito de Deus na vida do Senhor Jesus Cristo. É interessante que Páscoa sem a pessoa do Senhor Jesus Cristo não é verdadeiramente a Páscoa cristã. Páscoa cristã eleva-se, exalta, se fala, se honra, se dá referência à pessoa bendita do Senhor e Salvador, do Senhor Jesus Cristo. A Páscoa sem a menção do Senhor Jesus Cristo é um ambiente de comida e bebida. E somente isso. Se a Páscoa que você experimentou semana passada foi simplesmente uma reunião em família, entre comidas e bebidas, e não se pensou não teve a reverência ou a adoração, o momento de pensar na pessoa, na obra eterna do Senhor Jesus Cristo, isso não passa de uma aglomeração familiar e uma festa como qualquer outra. É interessante que em Jerusalém, os judeus, eles comemoram a Páscoa como a festa mais importante no país. Por quê? A Páscoa, ela fala sobre libertação. A Páscoa fala sobre a saída de um povo da terra do Egito, que este povo estava sob a mão de um tirano, de um rei perverso, causando opressão e escravidão. E Deus, por sua provisão, por seu propósito eterno, ouvindo as orações do seu povo, é levado a atender a oração de cada um dos seus filhos lá no Egito, promovendo a graça libertadora através da sua mão poderosa. Diz o texto no Antigo Testamento que Deus, ele falou que viria
um anjo e que passaria nos umbrais, nos portais das portas, e que cada homem, cada mulher, crente na promessa provedora e salvadora de Deus, deveria passar o sangue do Cordeiro inocente em seus umbrais, em suas portas, sinalizando a aliança com Deus, sinalizando o propósito gracioso e libertador de Deus de poupar o seu povo. Mas é interessante, na chegada e no aparecimento do Senhor Jesus Cristo, revelando-se como o sacrifício perfeito, o Cordeiro perfeito, o Salvador perfeito, apontando o sacrifício do Antigo Testamento para a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Páscoa significa libertação. Páscoa significa a salvação da parte de Deus, vindo ao nosso encontro para nos livrar do pecado, da condenação eterna, do juízo eterno e do poder da justiça de Deus sobre as nossas vidas. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou ministrando nessa hora. E se causa impacto ao seu coração a falar e a refletir na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo. Precisamos entender nessa noite que podemos ir até uma igreja, frequentar uma missa, fazer parte de uma agenda religiosa, mas se Jesus ele não era a pessoa mais importante dessa reunião, se seu nome não era exaltado, se ele não é adorado, tudo é vão e passageiro. A Bíblia diz, João Batista viu Jesus de longe, e olhando para Jesus não perdeu de tempo, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que tira o pecado do mundo não são tradições humanas. O que tira o pecado do mundo não são cerimônias meramente humanas, religiosas. O que tira o pecado no mundo não são sacrifícios humanos. O que tira o pecado no mundo não é subir e descer no monte. O que tira o pecado no mundo não são poder, pensamento, raciocínio humano. O que tira o pecado do mundo é o sacrifício bendito do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Ele disse que veio com um propósito eterno, definido por Deus, como diz em Hebreus capítulo 9, verso 22. Sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. O Senhor Jesus Cristo, na altura da cruz, abriu seus braços eternos, sendo ali oferecido como sacrifício aceitável diante de Deus, derramando sangue inocente, justo, remidor e salvador a todo aquele que nele crê. A palavra de Deus nos diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra espiritualmente. Como é que uma pessoa de carne e osso, igual a mim e a você, pode morrer espiritualmente? Como podemos entender que alguém morre espiritualmente? A palavra de Deus diz que há muitos que estão caminhando, respirando, vivendo, fazendo negócios, empreendendo, trabalhando, mas estão distantes de Deus, mortos em seu coração, em sua mente, estão desinteressados das coisas de Deus.
Mortos espiritualmente é não ter interesse por Deus, interesse pelas coisas de Deus, interesse na obra salvadora, remidora do Senhor Jesus Cristo. Há até muitos que dizem, eu sei quem é Jesus. Há até muitos que dizem, eu sei que Jesus é o Filho de Deus. Há até muitos que dizem, eu sei a importância do Senhor Jesus Cristo, mas ainda não assumiram um compromisso de fé em entregar a sua alma, em entregar o seu espírito, em abrir o seu coração, em deixar Jesus lavar, purificar seus pecados, sanar a sua vida, restaurá-la por completo. O Senhor Jesus Cristo, nas palavras de João Batista, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em Mateus capítulo 1, verso 22, a palavra de Deus nos diz que Jesus, ele veio tirar o pecado do seu povo, remir, purificar, trazer novidade de vida através do seu sacrifício remidor na cruz do Calvário. Jesus não abriu os braços na cruz simplesmente para ser um espetáculo e ser lembrado como uma figura de alta piedade, de grande devoção. Não. Jesus abriu seus braços eternos na cruz para te remir, para te resgatar, para te atrair das trevas do pecado para a maravilhosa luz, para te atrair à glória de Deus, para te atrair aos braços eternos do Deus Todo-Poderoso. O propósito de Deus para as nossas vidas não é que venhamos viver bem, prosperamente, humanamente falando, mas o propósito de Deus para as nossas vidas é que venhamos crescer sim, ter um impacto na terra, criar os filhos, ser alguém de destaque, ser alguém justo, piedoso, mas mais do que essas coisas, é ter um encontro real com a pessoa bendita do Salvador e Senhor Jesus Cristo. João Batista não perdeu tempo. Ele disse: olha quem vai passando, olha quem está na minha frente, olha quem está se achegando. Ele é o prometido de Deus. Como diz em Isaías capítulo 53, diz o texto sagrado que Jesus ele foi anunciado há 800 antes do seu nascimento. Profecias, Deus anunciando, levantando homens inspirados pelo Espírito Santo para dizer: nascerá o Salvador, e ele remirá, resgatará todo aquele que nele crê. Em Isaías capítulo 53 diz que Jesus assumiu o seu pecado, assumiu as suas maldições, Jesus assumiu as suas culpas, Jesus assumiu todas as suas doenças, assumiu todas as nossas enfermidades. Jesus, ele disse: coloca sobre os meus ombros toda a injustiça humana. O texto de Isaías, capítulo 53, nos diz que parece que o Messias, o Filho de Deus, está sofrendo, sendo castigado por sua culpa, ou sendo castigado por Deus. Mas ele sofreu por mim e por você, para nos livrar do inferno, para nos livrar do poder de Satanás, para nos livrar do poder do pecado. A Bíblia diz que há uma doença incurável no mundo, e essa doença se chama pecado. O pecado é maior do que a bebida.
O pecado é maior do que qualquer outra relação humana de afastamento ou de rebeldia. É o pecado que produz no coração do homem o desejo de se prostituir. É o pecado que gera no coração do homem todo o afastamento e sentimento de ingratidão. É o pecado no coração do homem que gera sentimento de desinteresse e de prazer em todas as outras coisas, senão em Deus. A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados diante do Senhor Jesus Cristo, Ele é fiel e justo para nos purificar e nos perdoar de todos os pecados. Jesus, ele veio com esse propósito definido, dado por Deus, nos redimir do pecado, nos livrar do pecado, nos salvar do pecado. Mas diz o texto, em João capítulo 1, verso 29 e 30, que Jesus ele vem nos livrar do pecado, mas também ele vem nos encher com o Espírito Santo de Deus. João Batista vê aquele que ele diz é o Cordeiro de Deus. Ele também testemunha e confessa, esse mesmo que eu vi, que é o Cordeiro de Deus, ele também é enviado para trazer plena paz, alegria, contentamento, o que a Bíblia chama de vida eterna. Jesus é o teu Salvador. Jesus é o nosso Salvador, que nos livra do pecado e vai até o nosso encontro e nos enche de prazer, gozo, alegria e plena paz, e nos traz vida eterna. Você já se encontrou com alguém que já recebeu algum presente e já parou para observar a sua face, o seu semblante, o seu sorriso? Quando a pessoa ganha um presente, algo especial, ela fica contente, fica maravilhada, fica encantada, fascinada. A Bíblia diz que quando um homem e uma mulher encontram a vida eterna oferecida pelo Senhor Jesus Cristo, o seu coração é impactado pela vida de Deus, que invade o teu coração, pela paz de Deus que preenche o teu coração, pela justiça de Deus, que agora nos torna justos diante de Deus. Você sabe o que é tornar alguém justo diante de Deus? A Bíblia diz que é trocar a natureza, mudar a tua condição espiritual. Aqueles que estavam afastados, como diz Isaías capítulo 53, desinteressados como ovelhas que se desviam do seu pastor, que caminham por interesses diferentes e não querem saber de Deus. Deus, ele trata o teu coração hoje, renova os teus interesses, teus desejos hoje, muda a tua mente e teu coração. A Bíblia chama isso de conversão, de arrependimento. Deus trazendo novidade de vida ao teu coração. O propósito de Deus, na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, precisamos memorizar nessa noite. Ele veio para tirar o pecado do mundo, e ele já o fez. Foi cravado na cruz do Calvário, abriu os braços eternos, dizendo: Pai, está consumado. Jesus já resolveu o problema do pecado. Agora, o problema de aceitar, de crer em Jesus, é responsabilidade de cada um de nós. Deus enviou seu Filho para nos livrar do problema do pecado. Agora, o problema está
com cada um de nós que ouvimos as suas boas novas. Atender à voz de Jesus, crer em Jesus, assumir um compromisso com o Senhor Jesus, estabelecer uma relação íntima com Jesus de perto para tornar-se filho amado de Deus por meio da operação do Espírito Santo de Deus. Quando Deus ele restaura o coração de um homem, de uma mulher fisicamente, trazendo cura, trazendo restauração de uma enfermidade, usando médicos e especialistas, nós ficamos maravilhados, contentes, radiantes. A Bíblia diz que Jesus ele veio fazer isso, tratar o problema do pecado, sanar, curar, restaurar, como médico dos médicos, veio ao nosso mundo resolver uma vez por todas o problema que afasta o homem de Deus, que era o pecado. Mas o mesmo Deus que enviou Jesus para resolver o problema do pecado, é o mesmo que também envia o Espírito Santo para encher a sua vida de alegria, de prazer, de gozo, de contentamento e de interesse renovado por Deus nessa noite. Não deixe Jesus passar pela sua vida, mas faça como João Batista, enxergando Jesus pela fé, contemplando Jesus pela fé, ouvindo as palavras benditas do Senhor Jesus Cristo, creia nele, assuma hoje um compromisso e diga: Jesus, tu és a pessoa mais importante do mundo e eu quero que o Senhor seja o meu Salvador, o meu dono, Salvador da minha vida. Convide Jesus para morar em teu coração. Convide Jesus para entrar em tua casa. Convide Jesus para entrar em seus aposentos. Deixe Jesus ser o Senhor e Salvador da sua vida. Daí você pode experimentar a alegria eterna de Deus invadindo o seu coração e transformando por completo a sua vida. Essa é a mensagem do reino de Deus. Simples assim. Crendo em Jesus, somos perdoados. Crendo em Jesus, somos restaurados. E recebemos vida nova, vida plena, vida de Deus, vida do alto, vida no poder do Espírito Santo. Te desafio nessa noite a colocar seu pescoço, sua cabeça no travesseiro e antes de dormir falar com Deus. Senhor, preciso de Ti. Reconheço que sou um pecador e urgentemente entra em minha vida e traz-me salvação e reconhecimento de pecado, pois eu preciso de Ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém.